Donald Trump sinaliza que vai fazer uma reserva de Bitcoin e talvez até mesmo de outras criptomoedas nos Estados Unidos, assina decreto regulamentando as criptos e tudo que indicava, que dizia que o Bitcoin ia valorizar ainda mais e estourar e tudo mais, tudo que indicava a alta do Bitcoin apareceu, só que daí de repente o Bitcoin começa a desvalorizar. Então, Marcos, é hora de comprar? Não é? O que eu faço nessa situação? Quero começar? Então, nesse vídeo a gente vai tratar essa notícia do Trump e eu vou te explicar alguns macetes aí para você entender sobre o mercado das criptomoedas. Então, desde já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E deixa um like no vídeo aí para dar uma força. Então, pessoal, o que aconteceu? Tá? A gente sabe que Donald Trump ele é a favor do Bitcoin, ele é a favor das criptomoedas. E, inclusive, ele agora então assinou um decreto regulando as criptomoedas. E tudo está seguindo na direção dele criar uma espécie de reserva estratégica. Tá? Então, assim como os países têm reserva em ouro, agora a ideia é que os países comecem a fazer reserva também em Bitcoin e talvez outras moedas. Quem começou isso? Foi o Bukele, o presidente de El Salvador. A moeda do país deles já tinha afundado, eles trabalhavam já diretamente com o dólar, o que deu muito certo para o país, porém eles começaram a trabalhar com Bitcoin. Daí veio o FMI, veio Banco Mundial, todos os principais órgãos falando assim, não faça isso, não trabalhe com Bitcoin, não trabalhe com criptomoedas. Mas qual é a grande questão? O Bitcoin ele é o oposto da moeda estatal. Então, o objetivo do Bitcoin é você ter algo que seja descentralizado, não ter um banco central que cuida. Então, a partir do momento que você tem Bitcoin dentro de uma carteira, por exemplo, o governo não consegue ver quanto você tem, não consegue bloquear seu dinheiro, muito menos tirar de você. Se está dentro de uma corretora, você pode estar sujeito a esses processos, mas ainda assim, a ideia principal do Bitcoin é a descentralização. Então, Marcos, não tem um banco central que cuida do Bitcoin? Não tem o presidente, o CEO do Bitcoin? Não tem. O Bitcoin é como se fosse um conjunto de computadores pelo mundo todo que armazena o software completo do Bitcoin em suas máquinas. Armazena o Bitcoin Core. E daí, se você quiser fazer parte desse grupinho, basta você ter um computador e baixar o Bitcoin Core. Daí você vai ter o software. Mas qual é o software original? Todos são originais ao mesmo tempo. É como se a gente tivesse feito um grupo com livros de figurinhas. E daí, toda vez que alguém quer trocar uma figurinha, todo mundo tem que anotar no caderno. Então, mas e se eu for trocar uma figurinha e daí de repente eu não contar isso, né? Só eu e aquela outra pessoa. Como o grupo é muito grande, a sua transação de figurinha fora do padrão, ela vai ser considerada como inválida. Então você está saindo fora da rede para criar a sua própria rede. É uma outra história. Você saiu fora, entende? Mas é como se o Bitcoin todo mundo tivesse um caderninho e todo mundo anotasse ao mesmo tempo. Só que esse caderninho são os softwares do Bitcoin Core espalhados pelas pessoas no mundo todo. Ok. Então assim, é claro que essa é uma explicação simplificada e ultra básica do que é Bitcoin. A partir do momento que você tem uma moeda do Estado, isso daí é centralização, centralizado. Então você tá com o extremo oposto. Só que, então como que os governos vão lidar com o Bitcoin e com as criptomoedas? Quando as pessoas têm Bitcoin dentro de corretora, ou em um banco, ou qualquer outra coisa que seja uma empresa, essa empresa ela pode ser submetida aos meios legais, aos meios judiciais, né? Pode receber um processo ou uma ordem para bloquear o seu dinheiro, mas se está na carteira você não pode ser bloqueado. Essa é a ideia principal do Bitcoin. Mas daí o governo do Brasil aqui quer criar sua CBDC, que é a criptomoeda de Banco Central. Ele vai fazer isso, então tá vendo, é uma criptomoeda também. Não. Para ser uma criptomoeda, necessariamente, você precisa de duas coisas. A moeda precisa ser digital e ela precisa ser descentralizada. A partir do momento que ela é digital, não significa que ela é descentralizada. Então, ela tem que ter essas duas características para a gente chamar de criptomoeda, que foi uma característica estabelecida pelo próprio Bitcoin. E talvez 99% aí das
criptomoedas que existem pelo mundo não sejam descentralizadas de verdade. Você vai ter poucas que funcionam através desse método. Bom, com isso então, Donald Trump, percebendo que o Bitcoin é a moeda do futuro, é uma moeda que não está mais presa a governos, ele decidiu criar uma reserva de Bitcoin para os Estados Unidos, seguindo o exemplo excelente de El Salvador. Daí o governo, que é uma instituição centralizada, vai ter ativo descentralizado. Só que isso não vai funcionar no sentido de, a partir de agora, o Bitcoin se torna centralizado. Não é essa coisa, não é essa questão. Ou então eles vão começar a usar Bitcoin para pagar. Não. Isso vai funcionar como uma reserva de valor. Não faz sentido os Estados Unidos pegar e começar a comprar as coisas em ouro. Ele tem reserva de ouro? Tem. Então ele vai ter reserva de moeda digital também. Essa é a lógica, tá? Mas, Marcos, então se o presidente dos Estados Unidos agora declara-se a favor das criptomoedas e daí de repente a gente vê uma desvalorização, o que aconteceu? Acontece algo chamado precificação prévia de mercado. Então, quando algum evento está para acontecer, o evento vai acontecer nesse espaço de tempo aqui. Vai acontecer nesse momento, aqui, ó, nessa data. O mercado financeiro, como ele funciona? Ele não é assim, todo mundo vai esperar para comprar o ativo, quando chegar nessa data. Não é assim que a coisa funciona. Funciona justamente ao contrário. Todo mundo vai começar a comprar esse ativo sabendo que aquela data vai ocorrer. E quando você chegar nessa data, não é nem um período de valorização. Vai ser um período em que as pessoas já vão ter vendido. E a partir dessa data, o determinado ativo ele já vai estar operando no seu preço médio, que ele passará a trafegar após esse período. Então, assim, o mercado ele precifica tudo antes. Então, se a gente sabe que uma empresa vai falir amanhã, por exemplo, a gente não vai esperar amanhã para vender as ações. É isso que eu quero dizer. Se a gente sabe que uma empresa tá para surgir aí e ela vai valorizar muito, então, por consequência, a gente vai comprar muito antes dessa possibilidade dela valorizar, e essa valorização acontece antes, e quando essa empresa for lançada, no caso seria uma IPO, né? Quando essa empresa for lançada, já é hora de vender, entendeu? Então, quando o pessoal está falando da valorização, é porque já é hora de vender. Quando o pessoal está falando da queda, é hora da gente comprar. É mais ou menos essa a ideia, tá? E outra, o pessoal falou, tem uma notícia aqui falando, Bitcoin caiu 6,5%, foi abaixo dos $100 mil, nossa, como isso pode acontecer? Então, no mercado, no mercado tradicional, 6, 7, 10%, isso é um absurdo, isso declara uma falência de uma empresa, ou alguma corrupção que foi descoberta, ou alguma coisa assim. Mas olha aqui, eu peguei o histórico do Bitcoin, tá? Cada barrinha dessa daqui, que se chama candle, tá valendo o tempo gráfico de um dia, tá? Tá o Dzinho aqui, que é um dia. Para você ver, olha isso aqui. Daqui até aqui, então, eu ia apontar com o dedo, né? Como se você estivesse vendo onde o meu dedo encosta na tela. Mas daqui até aqui, valorizou desvalorizou, no caso é um candle vermelho, 6,78%. Aqui a gente teve uma alta de 11%. Então, assim, embora não seja todo dia que tenhamos essas altas, elas não são tão incomuns. Então, você está vendo aqui, 10% é uma coisa comum, tá? Olha só essa queda que o Bitcoin teve aqui, que dia? Ó, tô olhando lá atrás, agosto de 2024. Olha só. A queda total foi de 15%. Tá, mas 10% é dentro do padrão. E daí o que acontece? Se você vai começar a procurar notícia e acreditar em notícia de portal pode até ser portal de notícias voltado ao nicho financeiro, mas não tem especialista em criptomoedas lá, o que acontece? O cara vai meter essa, vai falar, Bitcoin desvalorizou 6%, meu amigo, 6% é um café da manhã magro pro Bitcoin. Então, assim, 10% no dia, 15% no dia é plausível. E eu nem procurei previamente o preço aqui e tudo mais. Então, entenda, valorização ou desvalorização de 5%, 10% é uma coisa
comum dentro do mercado das criptomoedas. Dentro do mercado acionário, dentro do mercado das ações, já não é uma coisa assim tão comum, né? Bom, e daí o que acontece? Eu vou passar para você agora uma coisa bem legal que está acontecendo aqui. A Coinbase, ela decidiu expandir para o Brasil. Com isso, ela está pagando R$20 em Bitcoin para quem quiser se tornar cliente deles, tá? Daí como funciona? Eu vou deixar um link fixado aí nos comentários. E você clicando nesse link, você vai cair aqui nessa tela. Para você saber se essa promoção está funcionando ainda, você vai ter que cair nessa tela aqui. Está escrito aqui, ó, abra uma conta hoje, compre que receba o bônus de boas-vindas. E vai ter que estar o cupom aqui já aplicado. Daí você clica em criar conta. Se não estiver aparecendo isso daqui ou alguma mensagem de erro, é porque a promoção já foi encerrada. Então você já fica sabendo aí. De repente você vai ver e já foi o negócio, né? E daí, você fazendo uma compra de qualquer valor de Bitcoin aqui, automaticamente você participa dessa promoção. E até 48 horas eles depositam os R$20 em Bitcoin na sua conta aqui na Coinbase. Então é uma oportunidade bem interessante para você começar, tá? Então para começar é bem simples, né? Na primeira vez que você for entrar na corretora, vai ter a opção de depósito aqui mais evidente. Mas em todo caso, eu tô na frente, ó. Mas tem aqui, ó. Eu vim em início, aqui tem 0 BRL, né, no caso, do valor da ordem, o total de dinheiro que eu tenho. E aqui tem, ó, depositar dinheiro. Através dessa opção aqui você deposita reais. E daí se você quiser comprar Bitcoin, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o valor que você quer comprar de Bitcoin, por exemplo, R$50. Ah, Marcos, mas aqui tá falando que o mínimo são R$8, né? Se eu coloco, por exemplo, 6, ó, são R$7,99, né? Estou falando que o mínimo é um valor aqui. E esse valor às vezes de mínimo pode oscilar. Então, como as criptomoedas oscilam muito, sinceramente, para você começar, eu não recomendo que você comece assim sempre com o valor mínimo. Vou pôr R$8 aqui porque é R$7,99 e não sei o que. Então, assim, para você começar, eu acredito que o ideal seria você ter pelo menos já a partir de uns R$100 para você começar. Menos que isso, eu não sei se valeria muito a pena. Você pode, né? Você pode. Mas, de todo caso, né? Então você depositaria aí o valor que você deseja para você fazer sua compra. Nesse momento está a partir de R$8, mas isso varia. Vou pôr aqui R$10 de exemplo para você dar uma olhada, ó. Daí a gente vem aqui, o valor disponível, o valor que eu coloquei, está na opção comprar. E aqui vai ter a moeda que você quer comprar. Nesse caso, Bitcoin. Se você quiser comprar outra moeda, quero comprar o SDC, que é uma stablecoin de dólar. O SDC é como se fosse um dólar digitalizado por uma empresa chamada Circle. Mas, né, nesse caso a gente vai comprar Bitcoin para você dar uma olhada. Ó. Aqui está marcando uma queda de 4% no último período, o que é muito positivo para a gente. Né? Se ele acabou de cair, então você vai pagar mais barato do que se você tivesse comprado antes da queda. Daí você vem aqui, ó, conferir ordem. Comprar agora. Concluído. Pronto. Agora você eu, né? No caso, sou dono de R$10 em Bitcoin. Tudo bem que eu já tinha uma fração de Bitcoin aqui. Então eu posso dar um F5 aqui. E agora eu venho aqui em meus ativos, ó. Então eu já tinha, acho que 4 e pouquinho. E agora eu tenho total de R$14. Deixa eu voltar aqui em meus ativos. Ah, Marcos, mas se eu quiser vender o Bitcoin depois? Mesma coisa. Você vem aqui, ó, vender. Você seleciona a quantidade, né, que você quer vender de Bitcoin. E deixa eu voltar aqui. Aqui nesse caso, beleza, ele trocou. Eu coloquei valor máximo, ele selecionou o máximo, ponho aqui vender agora, tá? Mas é claro que eu tô falando para você algo a longo prazo, para você ir comprando, né, e gradativamente fazer o que os investidores chamam de hold, que é você comprar uma moeda sem ter um prazo definido para a venda. E eu digo isso porque se o queridíssimo Donald Trump ele está falando em fazer essa reserva aqui, embora o mercado já tenha precificado e o Bitcoin já tenha tido uma grande alta antes da eleição do Donald Trump, ainda assim mais surpresas podem vir pela frente. E com mais pessoas comprando Bitcoin, com mais pessoas dentro do mercado, mais oportunidades vão surgir e a tendência é que então ele venha a se valorizar. Claro que
Eu estou falando aqui uma análise extremamente superficial. Isso daqui não é uma análise profissional e tudo. A verdade é, o Bitcoin vai valorizar ou não? Eu não sei. Tá? Eu estou fazendo uma análise superficial aqui para você. Tá? Se você quiser aprender, inclusive, um pouco mais, eu tenho um curso também de Bitcoin, Marcos Eduardo BTC. Você entra aqui, Marcos Eduardo BTC, vai ter o linkzinho aqui do Aprenda a lucrar com criptomoedas. Daí é uma análise mais detalhada que você aprende a fazer e tudo mais, tá? Mas fora isso, então aproveita essa promoção da Coinbase. Você que ainda não tem nada em Bitcoin, não sabe como começar, a plataforma deles é bem simples. Para você que manja um pouquinho mais, tem aqui a opção avançada, que daí você já pode ver os gráficos, pode fazer ordem limite, ordem a mercado, ordem stop limit, aí já é uma outra história. Você que está começando agora, deixa aqui no modo básico mesmo, daí você começa de uma forma mais simples, com tudo mais simplificado na plataforma para você. Beleza? Então muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.